Olá, seja muito bem-vindo ao canal Código e Carreira. Meu nome é Luana e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um gráfico de pizza a partir de um CSV, a partir de dados de um CSV. Só para reforçar aqui, o link para o código e para o CSV está aqui na descrição, então se você quiser me acompanhar aqui nesse desenvolvimento, já acessa ele aí e vamos criar esse gráfico juntos. Bom, então a gente aqui basicamente tem o nosso arquivo Jupyter Notebook, né, com todos os passos necessários para a gente criar esse gráfico. E o nosso dataset que a gente vai estar utilizando aqui, o nosso arquivo CSV, se refere à porcentagem de torcedores de alguns times da Champions League. Então aqui a gente tem Real Madrid, Barcelona e outros também. Então a gente vai mostrar esses dados de porcentagem dentro do nosso gráfico de pizza. Então vamos voltar aqui e vamos colocar já a mão na massa para criar esse gráfico. A primeira coisa que a gente precisa fazer é basicamente importar as bibliotecas que a gente vai precisar utilizar. Então, a primeira delas é o Pandas, né, para leitura e organização dos dados. Entender? E a segunda é o Matplotlib para a criação do gráfico. Matplot. Depois disso, a gente vem aqui e roda essa célula, né? A gente escolhe o ambiente do Python. No meu caso, vou escolher o ambiente global. Vamos esperar aqui carregar. Esperar essa célula rodar aqui. Então, aqui a gente já tem as bibliotecas importadas. E agora a gente precisa fazer a leitura do nosso arquivo, né? Nosso arquivo CSV. Como a gente está trabalhando com dados de torcedores, vou criar a variável aqui torcedores. E vou chamar o pandas para ler o arquivo CSV. Então, read underline CSV. E aqui dentro eu passo o nome do arquivo. Então, torcedores underline champions.csv. Então, vou dar essa célula aqui. E pronto, eu já tenho essa variável torcedores criada. Agora a gente vai entrar na criação do gráfico de pizza em si. Então a primeira coisa nessa parte é a gente falar o seguinte para a biblioteca Matplotlib. Olha, eu quero que o meu gráfico tenha tantas polegadas de largura e tantas polegadas de altura. Então a gente faz isso por meio desse seguinte comando. Então plt.figure, a gente passa um tamanho do nosso gráfico para o Matplotlib. Então a gente coloca aqui fig size, né? Size de tamanho. A gente coloca aqui, vou colocar 7 por 7, né? Então 7 polegadas de largura e 7 polegadas de altura. Legal, a gente já tem essa delimitação do nosso gráfico, né? Esse tamanho. Muito bem, agora eu preciso especificar para essa biblioteca, para o Matplotlib, que eu quero um gráfico de pizza. Se você acompanhou meus vídeos anteriores sobre gráfico de linhas e gráfico de barras, você notou que tem algumas funções específicas para isso, né? Então, a função para o gráfico de barras é a função bar, a função para o gráfico de linhas é a função plot, e a função para o gráfico de pizza é a função py. Então, plt.py. Então, a gente vai utilizar essa função para criar este gráfico. Agora, a gente precisa passar os dados para ele, né? Para essa função, né? Então, a gente precisa passar as porcentagens, certo? A gente precisa passar os times também. Então, para indicar para quem está vendo o gráfico o seguinte, olha, tal porcentagem corresponde a tal time. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é mostrar as porcentagens. Então, eu vou acessar o meu arquivo, né, da minha variável, na coluna porcentagem. Porcentagem. Preciso colocar entre aspas aqui também, né? Ok. Tudo bem, agora eu preciso falar qual porcentagem se refere a qual time. Então a gente vai colocar algumas legendas aqui, né? Labels. E a gente vai inserir aquela coluna de times, né? Então, torcedores. E aí, time, né? O nome da coluna é time. Se colocar o nome errado já era. Só conferir aqui, né? Pra ver se tá certo. Tá certo. Muito bem. Agora eu preciso especificar para o Matplotlib o seguinte, olha, eu quero gráfico de barras que mostre os dados neste formato aqui. Eu faço isso por meio do parâmetro AutoPCT. Agora presta bem atenção nessa parte porque a formatação é um pouquinho estranha nesse parâmetro, tá? Então vamos lá. Abre aspas. Você vai dizer o seguinte para o Matplotlib. Eu quero os dados em formato decimal
eu quero pelo menos um número antes da vírgula e eu quero apenas uma casa decimal, eu quero apenas um número depois da vírgula. E além disso, eu quero mostrar também um sinalzinho de porcentagem do lado dos números que eu estou trabalhando. Deu para entender? Então, só para recapitular, porque essa formatação é diferente mesmo, é meio estranho. Então, aqui, por meio dessa porcentagem e desse F, eu estou indicando para o Matplotlib o seguinte, olha, no meu gráfico eu quero números decimais, quero trabalhar com números decimais. Dito isso, com esses números decimais eu quero o seguinte, eu quero no mínimo uma casa antes da vírgula e apenas uma casa depois da vírgula. E eu ainda quero mostrar o símbolo de porcentagem do lado desses números. Deu para entender? Então, aqui a gente indica como que a gente quer mostrar os nossos dados. O último parâmetro que a gente vai estar utilizando aqui é o parâmetro Start Angle. E a gente vai colocar um 90 aqui. Como a gente está trabalhando com gráfico de pizza, ele é um gráfico circular, certo? Então, a gente vai indicar para ele em que ângulo que esse fatiamento, né, da pizza vai começar. Vai começar no 90 graus. Eu até fiz um desenho aqui para mostrar para vocês como que isso funciona. Então, lembrando lá do círculo trigonométrico, né? Sim, a gente vai trabalhar com um pouquinho de matemática aqui. A gente sabe que aqui é o 0 graus, né? Aqui é o 90. Então, o nosso fatiamento vai começar aqui, né? Então, vai nesse sentido aqui, o sentido anti-horário. Tá? Ok. Agora a gente já especificou aqui o que a gente quer para o nosso gráfico. Vamos colocar um título para ele, né? Então, pt.title. Lá. Porcentagem de torcedores times da Champions League. Pronto. E aí eu preciso mostrar esse gráfico por meio da função show. plt.show. Vamos rodar essa célula aqui. E aqui, ó, a gente tem o nosso gráfico de barras, ó. Então, lembra que eu tinha falado para vocês nessa formatação aqui, ó, quero uma casa, pelo menos uma casa antes da vírgula, então a gente percebe que tem pelo menos uma casa antes da vírgula aqui. E eu quero apenas uma casa decimal, eu quero apenas uma casa depois da vírgula. Então, aqui a gente vê que tem apenas uma casa decimal depois da vírgula, né? Aqui. Nos nossos valores. E aqui a gente tem, né, cada porcentagem correspondente a cada time, cada fatia correspondente a cada time. Então, esse aqui foi o nosso gráfico de pizza que a gente construiu aqui a partir desse código. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e envie esse vídeo para cada vez mais pessoas. E é isso, até os próximos vídeos.